Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Faço parte do Pipex, me chamo Danilo e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre a composição do ar e essa relação com a saúde humana. Então, vamos para a aula. Antes de entrarmos propriamente no conteúdo, vamos entender um conceito básico muito importante, que é o que é ar. É uma combinação de gases, vapor de água e poeiras que formam a atmosfera e auxiliam na sobrevivência na Terra, na nossa sobrevivência, na sobrevivência dos outros seres vivos. Bom, pessoal, e qual é a composição do ar presente na atmosfera? Temos então alguns gases, certo? Que é o gás nitrogênio, o gás oxigênio, gás carbônico, gás argônio e outros gases nobres que estão em menor quantidade. Além desses, temos também o vapor de água, o vapor d'água e poeiras que estão suspensas na atmosfera, certo? Presente também no ar. Bom, vou falar um pouquinho sobre cada um desses nos slides à frente. O primeiro gás que vamos falar é o gás nitrogênio. É o gás mais abundante na atmosfera, no entanto, apesar de ser indispensável para a nossa vida, ele não pode ser utilizado pelas pessoas por si só. Bom, gente, na composição da atmosfera, o gás nitrogênio ocupa 78,09%, certo? Então, tem muito gás nitrogênio. Porém, nós seres humanos não conseguimos obter esse gás facilmente. Alguns micro-organismos, como as bactérias fixadoras de nitrogênio, possuem essa capacidade, mas elas conseguem a partir de um ciclo chamado de ciclo de nitrogênio. O segundo gás é o gás oxigênio, um gás muito importante e também muito falado atualmente pela questão do Covid-19, todo o tratamento de oxigenação, certo? Na atmosfera, temos 20,95% da constituição, assim como nós, seres humanos. Alguns outros organismos ou micro-organismos utilizam o gás oxigênio para a respiração, para a síntese de moléculas ou até mesmo para a produção do próprio alimento. O próximo gás é o gás carbônico. O gás carbônico, ou também chamado dióxido de carbono, é um dos gases presentes na atmosfera. Com isso, é liberado na respiração, como também utilizado no processo de fotossíntese. É um gás muito importante porque as plantas absorvem esse gás para realizar o processo de fotossíntese, que é basicamente a síntese de moléculas ou então o próprio alimento dessas plantas, certo? Na atmosfera temos 0,03%, então é uma quantidade bem baixa, porém, quando a gente queima combustíveis fósseis, esse gás é liberado para a atmosfera, intensificando um pouco mais alguns dos eventos, como o efeito estufa e o aquecimento global, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. O próximo gás é o gás argônio. É o gás nobre mais abundante no ar atmosférico. Esse gás é utilizado principalmente em equipamentos de iluminação e na conservação de materiais que enferrujam, certo? Bom, na constituição do gás atmosférico temos 0,93%. O próximo constituinte do ar atmosférico é o vapor d'água. O vapor d'água, componente variável na composição do ar, indica a presença da umidade no ar atmosférico, que garante a regulação da temperatura na Terra. Após o vapor d'água, temos as poeiras, que compõem o ar e consiste no material sólido suspenso presente na atmosfera, e também é um componente variável. Isso porque a sua presença na composição do ar depende de fatores tal como as condições climáticas. O próximo é os gases nobres. Eu já falei para vocês sobre o argônio, que é um gás nobre e que tem uma porcentagem bem maior em relação aos outros. Bom, os gases nobres têm diversas aplicações industriais importantes, tais como na iluminação, soldagem e exploração espacial. Alguns gases, como por exemplo o hélio, o xenônio, o neônio, são bastante também importantes, certo? Mas na atmosfera, esses gases possuem uma porcentagem muito baixa. Agora vamos conhecer um dos principais fatores que tem contribuído para provocar alterações no ar. Bom, esses são os principais: desmatamentos, queimadas, os automóveis utilizando a queima de combustíveis e, por fim, as indústrias.
Bom, pessoal, quando os gases são liberados de forma exagerada através dessas atividades que eu falei para vocês anteriormente, intensifica alguns dos eventos que são naturais. O primeiro é o efeito estufa, certo? O efeito estufa é muito importante para a manutenção da vida na Terra, porque ele regula a temperatura média. Ele mantém a Terra na temperatura estável para que todos os seres vivos se mantenham bem. Bom, gente, ao liberar bastante gás na atmosfera, o que tem ocorrido? A temperatura média da Terra tem subido, e aí ocorrendo outro evento que é chamado do aquecimento global. Além desses, temos um terceiro evento, que é uma camada chamada de camada de ozônio. Essa camada é responsável por bloquear, por proteger a Terra de radiações ultravioletas. Pensem comigo, se um evento que era natural está deixando a Terra em equilíbrio, se esse equilíbrio for rompido, claro que vai ter consequências para todos aqueles que estão presentes no planeta, certo? Então, de início, quando esses buracos presentes na camada de ozônio, eles se intensificam, o que acontece? Os raios prejudiciais à saúde humana, eles passam para a Terra, certo? Causando cegueira, causando câncer e entre outros. Mas quais os impactos na saúde humana? O contato excessivo com gases nocivos à saúde pode acarretar vários problemas como pneumonia, bronquite, doenças vasculares e cardíacas, câncer e outros. Então, quando a gente observa de fora para dentro, certo? Podemos enxergar bem como é que ocorre todo esse processo de degradação de camada nesse aquecimento e as consequências que vêm para nós, seres humanos, em relação a isso. O quanto de doenças, o quanto de consequências mesmo.